Em março, quando fui apresentado pelo presidente, ele entregou a chave do futebol para mim e me deu essa grande responsabilidade em dirigir o futebol do clube. Essa responsabilidade me traz ter que tomar decisões importantes. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal Wendel, meus amigos. Começando de uma forma diferente, colocando o trecho, do Eduardo Freeland, quando ele fala que tem as chaves do Esquadrão de Aço, do nosso Bahia. Meus amigos, é muito provável que o diretor de futebol não fique. Muito provável não, a palavra não é essa, é certeza, ele não vai ficar. É análise que, inclusive, é feita pelo torcedor, pelos jornalistas que acompanham o dia a dia do Bahia, Com certeza o Eduardo Freeland deve permanecer somente esse ano. Perdeu sentido, não é verdade? O jornalista Elton Serra falou sobre isso e expôs na sua conta do Twitter. Elton Serra, inclusive, ele é comentarista, jornalista baiano e comentarista dos canais ESPN. Eu vou abrir aspas para o Elton Serra, na qual ele diz nas suas redes sociais o seguinte: Bahia, entre parênteses está, leia-se, Eduardo Freeland, o dono da chave, encontrou um técnico que topou treinar o time por 6 jogos, em troca de colocar um acesso no currículo. Ambos, inclusive, não é bem avaliado pelos investidores da SAF. Também pudera. Meus amigos, tá aí nosso querido Elton Serra falando sobre esta questão, da permanência do Eduardo Freeland, que, sinceramente, é como eu falei, perdeu o sentido, não fez um bom trabalho nas contratações de atletas, embora o Bahia, claro, não tenha recursos financeiros assim, mas ele poderia ter feito uma melhor avaliação para trazer alguns jogadores para cá. Diga-se de passagem, o Igor Torres, por exemplo, que é emblemático, Tem a questão do Massinho, que é extremamente polêmico e o Bahia não precisava entrar nesta polêmica, e outras derrapadas também. Uma derrapada foi a questão da troca do Guto pelo Henderson. Não quer dizer que o Guto deveria permanecer, Mas a vinda do Henderson. O Eduardo Freeland tem muita dificuldade, a meu ver, de trabalhar com pessoas que ele não conhece, Então, geralmente, ele traz as pessoas mais próximas a ele, que trabalharam com ele, e foi a questão da escolha do Henderson Moreira. O mais curioso é que a justificativa que o Eduardo Freeland dá para a saída do Guto, se eu colocar aqui para vocês, eu vou colocar aqui para vocês o trecho, na qual ele fala sobre a questão da saída do Guto, o motivo. E, meus amigos, se encaixa perfeitamente também no motivo da saída do Henderson. Então, eu gravei um vídeo agora, recente, Vocês podem até depois dar uma olhada, fazendo uma análise na qual o Guto e o Henderson são bem parecidos, Os erros muito iguais. E a justificativa que se encaixou para o Guto Ferreira se encaixa perfeitamente para a questão do Henderson também. Tá aí o vídeo na qual o Eduardo Freeland fala sobre a saída do Guto, mas nós podemos claramente interpretar que se encaixa perfeitamente com relação ao Henderson Moreira também. Tá aí o vídeo. O porquê de uma mudança, com o clube estando em terceiro numa Série B. A gente sempre analisa de forma muito criteriosa o dia a dia, as rotinas, e analisa, obviamente, faz sempre uma análise da performance, quantitativa, qualitativa, para entender as perspectivas que a gente tem do resultado e dos objetivos a serem alcançados. Na nossa avaliação, a gente entendia que havia, sim, algumas lacunas importantes na nossa rotina, no dia a dia. Estávamos preocupados com a não melhora da performance coletiva e individual dos nossos atletas, e isso gerou na gente uma reflexão bastante profunda no último mês de trabalho, que culminou com a opção pela mudança técnica. A gente entende que o profissional Henderson que chega para substituir Guto, aqui a gente sempre vai agradecer muito pela pessoa que é e pelo profissional que é. A gente entende que o Henderson vai agregar muito esse dia a dia, vai agregar no conteúdo que tem, na didática que tem para passar as informações, e a gente já tem visto uma evolução coletiva e individual bem importante, apesar do pouquíssimo tempo de trabalho. Meus amigos, tá vendo aí? E agora temos a chegada do Barroca, do Eduardo Barroca. Nós vamos torcer para que o Barroca dê certo. O Barroca dando certo nesses 6 jogos, o esquadrão vai passar tranquilamente. E até porque são 6 jogos, 6 rodadas, 3 triunfos aí, tá beleza, Nós temos 3 jogos em casa, pode haver empates também. Então vamos aguardar o trabalho do Barroca contra a equipe do Novo Horizontino. Não vai dar tempo de mostrar muita coisa, eu acredito que comece a aparecer contra o Brusque aí. Vamos
sempre confiar que vai dar certo, beleza? O nosso querido Darino Senna, alô Dadá, forte abraço para o meu querido Darino Senna. Ele falou sobre os bastidores e eu fiz um recorte dos trechos bem curiosos da relação nos bastidores, né, com relação aos bastidores do Eduardo Barroca, que chegou ao Esquadrão de Aço. Tá aí o Darino Senna falando sobre esta questão. Fala aí, meu querido Dadá. O presidente Belintani foi intransigente e radical. O Belintani estava de saco cheio e falou, não, vai mudar. Então, o Belintani, que tinha entregue as chaves do futebol para o Freeland, nem o Belintani, que a gente sabe como é, né? É devagar, quase parando, que é omisso na maioria das vezes, mas parece que ele aprendeu com a sucessão de lambanças nessa questão de condução de treinador nas últimas temporadas do Bahia, especialmente campeonatos brasileiros, né? Tomou consciência e deixou o Freeland falar, mas falou, não, meu irmão, ó, beleza, entendo aí. Freeland veio com aquela coisa, né? Pô, faltam só 6 jogos, é arriscado, não sei o quê, ppp. O primeiro nome, um dos primeiros nomes logo que vieram e que foi bem aceito por todos, foi o nome do Eduardo Barroca, que foi sugerido pelo João Paulo. O João Paulo, o gerente de futebol, foi quem sugeriu o Barroca. Eles trabalharam juntos no Atlético de Goiás, inclusive nessa campanha vitoriosa do Barroca no Atlético de Goiás, né, do acesso, em 2019. E o João Paulo colocou o nome do Barroca na mesa, e aí foi consenso, porque o Freeland já tinha trabalhado com ele no Botafogo, isso aí sim condiz com a realidade de fato. E o Belintani também achou um bom nome, e aí o Barroca estava desempregado, não tiveram maiores dificuldades para chegar a um acordo, né? Tá aí, meus amigos, os bastidores contado pelo nosso querido Darino Senna. Lembrando que estará o vídeo completo na descrição, né? Na nossa descrição tá lá o link do vídeo completo. Aí você entra na descrição, clica lá e você vê toda a análise do Darino Senna, o nosso brother aqui desde já. Agradeço demais e dando créditos à análise do nosso querido jornalista Darino Senna, arrebentando e jogando duro. Meus amigos, deixe seu like aqui com a gente. Gostou do conteúdo? Se inscreve, não conhecia o canal? Se inscreva, aproveita e compartilhe o nosso link nas suas redes sociais. Nós falamos sobre a questão do Freeland e também trazendo a informação do Darino Senna com relação aos bastidores da chegada do Barroca e também o Elton Serra, que falou sobre a questão, traz a informação, né, que na análise do Grupo City, o Eduardo Freeland não deverá ficar para a temporada 2023. Meus brothers, forte abraço e até o próximo conteúdo. Tamo junto e misturado. Valeu!